tem um produto que tem cada vez menos emissão de CO2, ele está chegando no consumidor final e com além desse discurso da energia limpa, do minério limpo, do aço limpo, do carro limpo, ele está chegando numa conta que dá certo aí, um preço que dá para a gente consumir, ou ainda tem muito desafio? Aí eu queria começar aqui no início da cadeia pelo minério de ferro, né, João? O João estava me falando que está aí, estava na Vale desde 2000, depois foi para outras empresas e agora está de volta na Vale. Eu conversei no final do ano passado com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, que é mineiro e tem aí um investimento enorme para fazer em Minas Gerais de 67 bilhões de reais, só para Minas Gerais até 2030. E a Vale tem o briquete, que é um minério verde. As minas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Brucutu, que é 100% autônoma, é uma das 3 minas mais tecnológicas do mundo. O etanol, que a gente tem essa facilidade aqui nessa liderança toda do etanol. Vocês já estão fazendo estudos, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, senão eu fico fazendo discurso aqui. Vai lá. Não, obrigado, Alice. Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui representando a Vale nesse painel com esse tema tão relevante para a sociedade, que é a transição energética, né? E mineração tem tudo a ver com transição energética, né? Está intimamente relacionado. Seja pela oferta de metais críticos para o processo de transição energética, né? Nós estamos falando de cobre, níquel, cobalto e o próprio minério de ferro em concentrações que permitam que a cadeia, né, os clientes nossos também atuem na descarbonização, então são produtos de alta qualidade, e seja pela intensidade do consumo que a gente precisa de alguns insumos para produzir esses minerais, né? Então a Vale ela consome em média anualmente mais de 1 bilhão de litros de diesel. Então é um desafio para a gente transformar esses insumos e transformar a nossa produção, que é aí dentro dos escopos aí 1 e 2, numa matriz mais limpa, numa matriz que a gente consiga produzir minério com essa pegada menos intensiva de carbono. Então, a Vale entendeu isso, trouxe a sustentabilidade e a eficiência energética, a descarbonização para o centro da discussão. Isso faz parte do planejamento estratégico da empresa hoje. E a gente está numa jornada que a gente começou por instituir algumas metas voluntariamente há 5, 6 anos atrás de atingimento de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a Vale hoje ela tem o compromisso de reduzir em 33% a emissão de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 até 2030 e ser neutro em carbono até 2050, isso nas suas operações. E no escopo 3, a Vale foi pioneira, né, que aí o escopo 3 ele tem a ver com a cadeia à frente, né, ou seja, com a cadeia que tem uma interface muito grande com os nossos clientes, de redução de 15% até 2035. Nós somos a primeira mineradora a colocar uma meta para isso, né? Que aí tem a ver com o que você comentou da cadeia estendida aqui. E como é que a gente está nisso, né? Aonde que a gente está posicionado nessas metas que a gente acordou? A gente já tem sido feito um trabalho muito intenso aí nos últimos anos e a gente hoje tem mais de 80% dessa meta cumprida de 2030. Não significa que daqui para frente vai ser fácil, né? Muito antes pelo contrário, quanto mais se aproxima, mais difícil fica. Mas passa por todas essas iniciativas que você comentou. Então, a gente tem focado no escopo 1 em três frentes básicas, né? Primeiro, eficiência energética. Então, a gente tem que ser muito ótimo naquilo que a gente faz e que a gente consome para reduzir o consumo desses insumos, por exemplo, diesel. E aí vem o que você citou da mina de Brucutu, é um exemplo que a gente tem usado de tecnologia, que está disponível. A gente tem usado inteligência artificial para melhorar nossos processos de beneficiamento. Então, temos uma usina modelo aqui rodando em Itabira, que a gente vai replicar esse modelo, né, de excelência operacional para outras usinas de beneficiamento aqui em Minas, começando também depois de Itabira indo para Brucutu. E tem exemplos, por exemplo, de velas rotativas, né, que a gente tem usado na navegação, que tem nos trazido aí uma redução de consumo de 6% de consumo de diesel na navegação. Então, esse primeiro pilar é a eficiência energética. O segundo é a mudança da matriz. Uma vez que a gente é eficiente,
a gente tem a possibilidade de avançar mudando a matriz. E aí nós temos 3 frentes dentro dessa mudança de matriz. A primeira dela é o aumento do consumo de biodiesel, do nosso diesel. Então, a gente está indo para além daquilo que é exigido, né? Que 2020 a gente vai usar B20, 2030 a gente vai usar B20, mas a gente está fazendo testes com caminhões aqui em Mariana, usando já B30 e partindo para B50. Mesma coisa na ferrovia. As locomotivas nossas nós vamos avançar com o uso maior de biodiesel. Estamos usando o etanol, né, como um bicombustível dentro dos motores a combustão. Foi falado no painel aqui anterior, né, sobre o uso do etanol. A gente acredita que é possível a gente avançar nessa frente. Então, tem motores já funcionando em bancada com etanol e diesel. E a gente vai ter, possivelmente, em 2027, um caminhão rodando nas minas de Itabira, um caminhão de grande porte, de larga escala, rodando com etanol e diesel. E a mesma coisa na ferrovia. Em 2028, a gente vai ter uma locomotiva rodando na Vitória Minas com etanol junto com diesel. E a terceira frente que a gente atua para redução até 2030 é a circularidade, né? Que tem tudo a ver também com a cadeia estendida aqui. Então, até o ano passado, 20 milhões de minério de ferro que a gente produziu foi oriundo de circularidade. Ou seja, tem um exemplo aqui, a mina de Capanema, que ela ficou 20 anos parada, a gente retomou a produção dela. É uma produção de baixa emissão, né? Porque a gente hoje conseguiu ter tecnologia para poder extrair minério e concentrar de fontes, né, que a gente não conseguia no passado. Então, estamos indo lá na bacia de rejeitos e em depósitos minerais e concentrando esse material. Então, é possível isso. A gente tem a meta de expandir isso aí para até 30 milhões da nossa produção em 2030. Bom, escopo 2, não podemos deixar de citar aqui um exemplo que foi comentado também nos painéis anteriores. Nós temos lá na região do Jaíba, no norte de Minas, uma usina solar, que representa hoje 16% do consumo de energia da Vale. Hoje, no Brasil, nós somos 100%, consumimos 100% da energia, provém de fontes limpas, né? Globalmente falando, estamos aí na faixa de 94%, a gente pretende chegar até 2030 com 100%. Então, isso, e por último, não menos importante, muito antes pelo contrário, os nossos clientes. Ou seja, a gente está atuando muito fortemente com o briquete verde, como você citou, para poder ajudar a cadeia dos nossos clientes a descarbonizar, que é um produto com valor agregado que pode ser usado em redução direta e a gente tem vários acordos assinados aí de desenvolvimento, já estamos produzindo em escala industrial lá em Vitória e que nasceu aqui em Minas Gerais também num dos centros de pesquisa que a gente tem, né? Temos alguns centros de pesquisa aqui, nasceu a ideia há 20 anos atrás, a gente está conseguindo colocar em prática agora. Então, em resumo bem rápido, essas são as iniciativas que a gente está levando à frente dentro da Vale. Muito bom, João. A gente ainda vai conversar muito dessa relação aí de clientes. Deixa eu saber da ArcelorMittal, com o Fábio Scardo, como é que está atualmente essa jornada de descarbonização, de transição energética da ArcelorMittal, Fábio? Tem 70%, mais de 70%, né? Eu falei 70% no intervalo com ele não, já está em 75%, Helenice, do aço produzido pela ArcelorMittal já é a base de sucata, quer dizer, vocês não estão gastando, né, novas energias e tudo no espaço, né? Tem bioflorestas, tem usina também eólica, solar. Conta pra gente, Fábio. Bom dia, Helenice. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, né, ao Jornal O Tempo pelo convite e parabenizar pelo evento, né? Acho que é super importante a gente ter essas discussões aqui no nosso estado. Saudar aqui meus colegas, né? Do meu lado aqui eu tenho um grande fornecedor, né, a Vale. Do meu outro lado aqui eu tenho um cliente, mas fornecedor também. Dentro do conceito de circularidade, a gente vende aço para estelantes, mas a gente recompra sucata gerado. E o nosso colega aqui da Usiminas, né? Então, Helenice, a ArcelorMittal, ela tem buscado nos últimos anos efetuar grandes projetos para garantir a sustentabilidade e a geração de energia, né? Como vocês sabem, a energia é um dos principais insumos na composição de custo na produção de aço. E o que a gente decidiu há cerca de 2 anos e meio, basicamente, a gente entrou num grande projeto com a parceira, que é uma das maiores produtoras de aço, de energia solar e eólica aqui no Brasil, a Casa dos Ventos. A gente fez um projeto que, naquela época, era um dos maiores projetos de energia renovável no país, lá na Bahia. É um parque híbrido, são 550 mega de capacidade de energia eólica
e 200 MW de energia solar. O eólico já está funcionando, o solar inicia agora em março. Foram cerca de 5 bilhões de reais de investimento. E a gente fez um parque também, um projeto muito grande com a Atlas, aqui em Paracatu, no estado de Minas Gerais, cerca de 315 MW de capacidade de energia, começou a operar em dezembro, e é 100% próprio. Com isso, a gente consegue que mais de 60% da nossa necessidade de compra de energia seja feita através de energia própria. Isso garante não só a sustentabilidade, mas a entrega de uma energia barata que vai gerar competitividade nos nossos projetos. Além disso, Lenice, como você falou muito bem, dentro dos aços longos, ao qual eu estou agora, 75% de tudo que é gerado é feito através da utilização de sucata, que é uma matéria-prima infinitamente reciclável e que garante baixíssimas emissões de carbono. Além disso, nós temos a bioflorestas, uma grande área aqui em Minas Gerais, onde a gente tem produção de eucalipto, e a gente produz o carvão vegetal, que é utilizado nos nossos 2 fornos em Juiz de Fora, o que garante a produção do aço verde, né? Então, existem várias outras ações que a gente tem feito, né? Mas eu acho que o interessante, o propósito da ArcelorMittal hoje, ela é aços inteligentes para as pessoas e o planeta, né? Aços inteligentes para a gente significa a utilização do aço inovador, tecnológico, feito de uma forma sustentável, para entregar valor para as pessoas hoje e garantindo um mundo melhor amanhã. Então, para começar, seria isso aí. Legal, Fábio, obrigada. Deixa eu ver com o André, antes de chegar no carro, hein, João? O André também, lá da Uzi Minas, né, siderúrgica. Estive lá na Uzi Minas no final do ano passado para fazer uma entrevista com o Chara, o CEO da Uzi Minas. E assim, olha, eu me surpreendi porque a gente que já tem, né, uns 3 décadas de jornalismo, aliás, todos vocês aqui têm uma longa jornada nos setores em que vocês representam, e eu vi que uma Uzi Minas com o alto forno 3, a gente não pode entrar lá, mas pelas câmeras tiraram as pessoas. Isso também, eu acredito que é descarbonizar, que é caminhar para uma transição energética saudável. Fizeram todo o investimento para ter um aço cada vez mais performático, digamos assim, né, André? Conta para a gente como é que está essa jornada da Uzi Minas também na transição energética. Lenice, bom dia. Também agradeço muito, em nome da Uzi Minas, o convite do tempo, a sua obrigado. mediação aqui, sempre muito carinhosa. Agradeço a presença de cada um. Né? Para nós aqui é sempre um motivo de orgulho compartilhar um pouco da jornada, né, de sustentabilidade da Uzi Minas. Bom, essa jornada, especialmente aqui focada em descarbonização, ela está calcada, eu vou seguir a didática, né, de falar dos escopos, porque eu acho que é importante. Ela está calcada em investimentos de décadas, tá? Primeiro ponto, né, o investimento na eficiência de materiais, tá? A gente fala de sucata, e o universo do aço é um universo, eu não vou dizer, ele é infinitamente reciclável e quase isso infinitamente das suas variantes, tá, internas. E o aço produzido pela Uzi Minas é um aço plano, tá, e que ele tem propriedades mecânicas que a gente não pode, né, com a tecnologia atual, ainda atingir 75% de utilização de sucata. Então a gente investe em quê? Em parceiros, né, como a própria Vale colocou, em minérios de alta qualidade, isso ajuda na performance dos altos fornos. A própria mineração Uzi Minas investiu muito, né, no desenvolvimento de produtos que possam ajudar, né, a descarbonização, né, a jusante da sua produção. Então isso também está na nossa agenda desde o início da nossa cadeia interna. Então a gente faz eficiência de materiais, né, passando por sucata, qualidade de minério, também eficiência energética, né? Temos o reaproveitamento dos gases siderúrgicos de uma maneira muito eficiente, é um investimento, né, que já vem de algumas décadas, trazendo aí um retorno muito importante para a agenda de descarbonização. Fizemos investimentos
né, na cadeia fotovoltaica também, tá? Eu acho que isso é um pouco da receita de bolo. O gás natural, né? Somos o maior consumidor de gás natural do estado, né? Tentando aproveitar aquilo que é o combustível de transição, e aqui eu faço um parêntese, o Brasil precisa olhar mais para essa agenda do gás natural, né? A Usiminas faz parte, né, é controlada por um grupo, o Grupo Térnio, que tem produção de aço em vários locais do planeta, e a gente vê em outras plantas industriais gás natural com 1 milhão de BTU a 3, 4, 5 dólares, né, 6 dólares, né, de preço. E aqui no Brasil a gente começa em 13, tá? Na melhor das hipóteses, chegando em alguns momentos até 16 dólares por milhão de BTU. Então é uma diferença muito grande que rouba a nossa competitividade e que, nesse caso, rouba uma oportunidade de avançar mais de maneira consistente. Fechado esse parêntese, né, a gente, né, você mesma falou do investimento no Alto Forno 3, temos um plano, né, de descarbonização dentro do nosso segmento de aços planos. A gente entende bastante em linha com o mercado internacional, que é de 15% até 2030, tá? Não vou cansá-los aqui com as diferenças, né, entre os segmentos de aço, mas isso para o aço plano é sim uma meta, e que ela passa, né, eficiência energética, eficiência de materiais. Utilizamos sim sucata no limite máximo que os produtos fornecidos aos nossos clientes permitem, né, porque a gente não pode entregar um aço, né, aqui para o meu querido João, que não tem as propriedades, né, de dureza, de resistência. Então, como a gente fala de escopo 3, a Usiminas já há muitos anos, nosso centro de pesquisa, né, tem para mais de 60 anos outro orgulho da Usiminas, e lá nós conseguimos, em parceria, desenvolver processos, né, de aços de alta resistência, ultra alta resistência, que realmente conseguem, né, manter o nível de segurança e reduzir o peso de veículos, equipamentos, trazendo uma maior eficiência energética, né, ajusante na cadeia, ajudando aí no escopo 3 dos clientes, né, no próprio segmento de energia fotovoltaica, no próprio segmento de energia eólica, né, conseguimos entregar soluções bastante robustas àqueles que utilizam, a partir do nosso aço, constroem estruturas nesse sentido. Aços elétricos, né, os motores elétricos que maior condutividade, maior eficiência. Então a gente está agregando o quê? Parceria, investimento. Só no Alto Forno 3 foram 3 bilhões e 200, né, um dos altos fornos mais modernos do hemisfério sul, né, ainda acreditando que a tecnologia dos altos fornos ela é necessária à humanidade para seguir até que a gente consiga ultrapassar essa fronteira tecnológica. E por falar em fronteira tecnológica, além do nosso centro de pesquisa, temos feito importantes parcerias, né, aqui eu posso citar com o CIT Senai, né, outro valor aqui de Minas Gerais, que, né, junto ao FIENG, a gente tem investido, e aqui no próprio painel outros parceiros dentro dessa própria iniciativa com o CIT Senai, para que a gente possa produzir, né, a partir, né, da Usiminas, um aço cada vez mais alinhado às necessidades dos nossos clientes, cada vez mais alinhado às necessidades ambientais, especialmente atento às principais evoluções tecnológicas. E isso, né, dentro do nosso grupo, dentro do nosso controle, a gente sempre trocando informações e implantando aqui na nossa usina de Ipatinga as melhores tecnologias. Deixa eu passar agora a fala para o João Irineu. João, gente, tem 39 anos de Stellantis. Eu estava relendo uma entrevista que eu fiz com você, João, em 2023, quando você começava a falar sobre o início da hibridização dos carros, né? E como que a Stellantis ia caminhar para colocar um carro híbrido, não aposta somente no carro elétrico. Quer dizer, isso se comprovou que o Brasil não é elétrico, o Brasil é eclético, né? Meio usando uma frase aqui do Márcio, também, vice-presidente lá da Stellantis. O etanol foi a medida certa, o João? A Stellantis, ela conseguiu enxergar isso antes de todo mundo? Iniciar saudando a plateia e agradecendo o convite aí pelo evento. Acho que esse tipo de evento precisa acontecer mais vezes, porque quando a gente olha, assim, é um prazer estar com o João, Fábio e André, pessoas profissionais especializados em matérias que estão, assim, nas manchetes da discussão tecnológica,
mas são empresas líderes, né, de mercado e presentes aqui em Minas Gerais. Então, acho que a gente precisa aproveitar mais essa cadeia completa. Nós temos uma cadeia completa aqui. A gente poderia acrescentar nessa cadeia aqui construção civil, linha branca, né? Então, a gente precisa discutir mais o tema. Então, saudar os colegas, né? Prazer estar com vocês aqui. O setor automotivo tem vários desafios. A gente não vai poder abordar todos, mas eu vou falar de um em especial, que é a descarbonização. E ele é o maior porque ele é transversal na cadeia. Ele não está limitado ao perímetro de atuação da montadora, né? Ao nosso CNPJ, né? Ele envolve todos os CNPJs da cadeia, como você disse. Mineração, o aço é 60% do peso do carro, mas eu tenho que lembrar também que tem alumínio, que é mais 12%, 13%, depois tem plástico e outros minerais, tantos outros minerais que compõem o carro. Sem eles o carro evidentemente não existiria, a gente não estaria aqui. Depois a gente precisa pegar esse minério de ferro, transformar isso aí em aço, né? O André comentou, o aço predomina com aço plano, que é chapa, para fazer o carro, mas tem também aço longo, né? Tem os eixos. E o carro ele tem aproximadamente 5.000 componentes. Para fabricar os 5.000 componentes, tem emissão de CO2 equivalente. Descarbonização, então, é tema fundamental, começa lá na mineração e termina na reciclagem. Precisa voltar com esses produtos, como dizia o Fábio, né? A gente precisa evitar de ter que minerar tudo de novo. Então, nós precisamos voltar para a cadeia e mitigar essa emissão de CO2. O que a gente observa globalmente, não localmente, primeiro são os dados, né? A gente vê a emissão de CO2 equivalente aumentando. Essa emissão, se a gente não fizer nada, vai dobrar ou triplicar até 2100. Parece que está longe de 2100, né? Nada. Está perto, está muito próximo. Para indústrias que são de um capital investido elevado, são decisões que você precisa tomar com muita antecedência. Nós vamos triplicar esse número, dobrar ou triplicar o número de emissão de CO2, e o que vai acontecer é que a temperatura aqui, 1,5 grau acima do período pré-industrial, ela vai chegar a 5 graus. E olha que interessante, as regiões que emitem mais estão no hemisfério norte, na sequência China, Estados Unidos e Europa, mas quem vai sofrer as consequências primeiro são aqueles países que estão na região do Equador. E olha que interessante, são os países de commodities, né? Alimento animal e vegetal, e os minerais também. Então, assim, o mundo inteiro no final paga essa conta, né? Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Setor automotivo, a Stellantis, que reúne as marcas aqui no Brasil, Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, e Ram, ela tem 30% do mercado. Então, a cada 3 carros, 1 é da Stellantis. Então, nossa responsabilidade aumenta. Nós temos um plano de descarbonização que leva em consideração o escopo 1, 2 e 3. Então, é do berço ao túmulo, é da mineração até o fim de vida do carro. 32 bilhões de investimento. Você falou da diversificação de produtos. Não existe uma solução que resolve todos os problemas de descarbonização no uso do carro. O Brasil tem um grande diferencial, combustível, o biocombustível. O biocombustível que a gente desenvolveu por razões de segurança energética, que é o etanol, no carro de passeio, né? Nosso setor de trabalho é o carro de passeio comercial leve, esse é o nosso perímetro de atuação aqui. A gente planta cana-de-açúcar, ela cresce e captura CO2. A gente processa essa cana-de-açúcar, gera o etanol, queima no carro, e esse CO2 que sai pelo escapamento queimando etanol, ele é capturado pela plantação da cana-de-açúcar da próxima safra. Então, ele é renovável. 80% renovável, aproximadamente. Então, quando a gente avalia o ciclo completo de emissão de CO2 de um carro, dado o berço ao túmulo, o carro CO2 ele emite tanto quanto um carro 100% a bateria. Isso é um diferencial competitivo que só nós temos. Então, quando a gente olha... Porque o carro 100% elétrico é uma das tecnologias, mas ainda não conseguiu atender a todas as demandas dos clientes. O custo da bateria, o peso da bateria e a infraestrutura de recarga da bateria. Eu não
Num país continental como o nosso, a gente precisa, para aqueles clientes que precisam ter liberdade de ir e vir em longas distâncias, precisamos ter uma solução que permita a essa pessoa, a esse cliente, se deslocar sem ter que se preocupar em encontrar ou não uma estação de recarga da bateria. O carro a bateria é fantástico para muitas aplicações urbanas, hein? É o motorista de aplicativo, o last mile, para entrega de mercadorias pequenas em grandes centros, que roda 200 km por dia. Várias. Mas a gente precisa entender também que a maior parte das famílias que tem automóvel tem um automóvel. E ele precisa que esse automóvel faça não só 10 km por dia, 50, mas também, quando for necessário, 400 km por dia, 500 km por dia. Então a gente precisa ter soluções. Aí entra na resposta da sua pergunta. A gente precisa ter soluções diversificadas para atender as demandas de cliente. E a combinação do etanol, o veículo híbrido, ela passa a ser imbatível nesse aspecto. Hibridizar um veículo é como se eu tivesse um carro 100% elétrico com bateria menor e um motor elétrico menor. Ele é mais acessível e ele não depende de infraestrutura de recarga. O próprio carro, ao desacelerar, ao reduzir, ele recarrega a bateria. E se esse carro funcionar com etanol, ele é imbatível do ponto de vista de emissão de CO2. Então a gente precisa, num portfólio que a gente tem, que vai do segmento A, B, C, D, E, do carro de preço menor até o de preço maior, o carro premium, a gente precisa ter soluções que se encaixam no bolso do cliente. E aí entra o híbrido leve, híbrido médio, híbrido plug-in. Lançamos o híbrido leve o ano passado, sucesso de venda. Inclusive em Minas ele tem isenção de IPVA, né? Trabalho junto, iniciativa privada e governo, para tentar trazer essa tecnologia para próximo do cliente e escalar. Nós precisamos fazer escala disso. Know-how, competência, conhecimento. Então, ou seja, investimento de 32 bilhões, a gente está espalmando em todas as tecnologias nossas, em todos os carros de 2025, começamos no ano passado, até 2030, diferentes níveis de eletrificação. Então, nós vamos ter de agora até 2030, mais de 50% da frota com algum tipo de eletrificação, de acordo com aquilo que é a demanda do cliente. Então, esse é um pedaço da história. O segundo pedaço da história importante é que a gente não fica só na tecnologia embarcada. Nós estamos trabalhando com essa turma que está aqui. Essa é a turma nossa upstream, é a turma que está antes da produção do carro, né? Na mineração, fabricação da matéria-prima, a mais importante do carro, 60% do peso do carro está aqui. Mas também estamos trabalhando com alumínio, com plástico, estamos trabalhando dentro da planta com algumas energias renováveis, estamos trabalhando no downstream. Downstream são as tecnologias embarcadas no carro. E reciclagem. Montamos um centro de reciclagem para poder desmontar carros mais antigos e voltar com essa matéria-prima para a cadeia, para evitar de ter que fazer tudo desde o início até o final. Então são várias etapas do ciclo de vida do automóvel. Falei do biocombustível, falei da eletrificação, que é importante, a combinação das duas é imbatível. Alguns países escolheram a rota da eletrificação 100%, estão com muita dificuldade. O único país do mundo que conseguiu fazer 95% de venda de carro elétrico é a Noruega. Mas é um país pequenininho, muito rico, vive do gás natural, e ele se resolveu construir uma infraestrutura de recarga, financiou, bonifica para vender o carro elétrico, 7 mil euros. Mas quando a gente entra nas outras regiões, existe um aumento gradual. Ele vai acontecer, ele é inevitável. O motor elétrico é muito eficiente. Mas a disrupção ainda não aconteceu na forma de armazenar energia elétrica dentro do carro. Ela vai acontecer, mas nós não podemos esperar isso muito tempo. Nós temos que fazer coisas, e essa transição que você comentou é fundamental para que essas coisas aconteçam num tempo razoável. Eu queria aproveitar agora, cada um falou sobre o seu negócio, e abrir o debate aqui. A gente bateu um papo aqui, cada um pode enfiar a colher de pau da conversa do outro, falar. Quais são as dores principais, né, nesse quesito? Porque existe muito essa exigência do mercado, mas a montadora vai lá e pede um aço mais leve, um aço tecnológico para vocês. Aí a siderúrgica vai lá na mineradora e pede um minério mais limpo. Eu estou vendo muita indústria de grande escala falando que chega para o cliente pergunta logo quais são suas metas de descarbonização. Quer dizer, entre vocês, assim, já aproveitando essa cadeia longa aqui, integrada, que nós temos aqui no palco,
o que precisa ainda afinar nesse discurso para que o produto não comece a vir cada vez mais de fora, né, concorrendo com a gente aqui e matando o negócio aqui dentro, né? Posso Pra não falar? ficar só Não? bonito. Pode começar. E vocês também podem falar em cima, viu, do João? Eu vou fazer só o João falando, não. Vou fazer uma crítica, mas vou dar um exemplo, acho que de coisas que estão funcionando bem. A gente precisa olhar para esses exemplos e tentar adaptá-los a diferentes realidades, né? Quando a gente olha para a cadeia do automóvel, a gente está lá no final da cadeia vendendo o carro para um cliente, né, que tem um poder aquisitivo que varia lá do segmento A até o premium. Esse carro tem uma carga tributária alta, aproximadamente 40% carga tributária. E todas as vezes que a gente fala em descarbonizar e incrementar tecnologicamente esse carro, aumenta o custo do carro, mas a gente precisa oferecer alguma coisa ao cliente, ele precisa reconhecer algum benefício nisso, né? Eu citei aqui eletrificação, hibridização, então a gente oferece talvez um incremento de custo, mas com uma redução de consumo de combustível, onde no final do ano ele percebe que ele pagou algo a mais, mas ele teve um benefício, ele teve uma compensação. E ele precisa reconhecer esse valor. Mas como a gente disse, a descarbonização não está só na tecnologia do carro, ela está nos materiais que a gente usa para montar o carro, na forma como a gente monta o carro e no descarte do carro. A gente entra numa outra discussão que é o aumento do custo, né? Quanto custa a descarbonização? Isso, né? Aí eu tenho um exemplo interessante que vem funcionando bem, a combinação entre o setor privado e o setor público, né? Nas tecnologias embarcadas no carro, que é a nossa área de conhecimento, nós fizemos longas discussões em 2012, quando a Europa começava a sinalizar carro 100% elétrico. A gente fez uma discussão aqui internamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério de Minas e Energia, sobre qual seria a rota tecnológica ou quais seriam as rotas tecnológicas para a gente descarbonizar no Brasil. Veio a discussão do etanol. O etanol é importante, mas não basta o etanol, porque tem emissões de gases poluentes. Ele resolve o problema da descarbonização do CO2, que não faz mal para a saúde, mas gera os gases de efeito estufa, mas ele emite particulado, emite hidrocarboneto, etc. E aí entramos na discussão da eletrificação. Não podemos ficar dependentes 100% do carro 100% elétrico. Então, nós começamos a fazer uma discussão, dali nasceu um primeiro marco regulatório, e a gente entendeu que a gente precisava setar um objetivo para todas as montadoras, para que todas tivessem previsibilidade, pudessem trabalhar numa evolução tecnológica e competir no mercado para trazer um automóvel que pudesse descarbonizar. Nós setamos um target através de um programa que foi discutido durante 5 anos, o programa Inovar, de redução de 12% de CO2 no escapamento dos carros, que seriam vendidos a partir de 2017. O programa de 5 anos, ele veio com incentivo de pesquisa e desenvolvimento. Os carros receberam modificações incrementais. Depois veio o segundo programa, o Rota 2030, a partir de 2022. E a gente aprovou, ano passado, o programa Mover, que entra em vigor a partir de 27. Programas de 5 anos, discutidos amplamente entre governo, associações do setor automotivo, as montadoras, os fornecedores do setor automotivo. A cadeia inteira participou do processo. Então, ao longo de 10 anos, 35% de redução de CO2. Esse é um exemplo de que é possível fazer sem causar interrupção na cadeia. Né? Fala aí, Fábio. Fábio está doido para falar. João Acho que também, André. Um conceito interessante é a gente considerar a energia limpa não como um custo, mas como um ativo estratégico para as indústrias. E a partir disso, todo investimento na iniciativa privada, é lógico, ele requer um retorno em cima dele. O que foi falado aí muito bem nos últimos 2 painéis aqui, o que está acontecendo principalmente ano passado com os cortes forçados, né, dos projetos de energia renovável, eólica e solar, o curtailment, onde cerca de 20% da energia gerada foi desperdiçada. Então, necessitam uma discussão ainda mais forte dos órgãos regulamentadores, governo, iniciativa privada, de forma que a gente consiga, né, garantir que a sustentabilidade da energia que a empresa vai ter no futuro
tenha alguma certa regulamentação para garantir que você não faça um investimento lá na frente, né? Nós acabamos de investir 6 bilhões de reais e agora a gente necessita ter, né, a garantia que as coisas Essa vão conta trazer. tem que se pagar, né? Acho que isso é importante. E aí, complementando, né, os dois colegas, custo, indubitavelmente, é a principal dor, né? A Vale já investiu nos últimos 5 anos mais de 7 bilhões de reais com descarbonização, né? Então, assim, e aí eu costumo dizer o seguinte, o caminhão fora de estrada, igual eu comentei do diesel, né, que a gente usa, locomotiva, eles são instrumentos, eles são ferramentas para eu poder produzir o minério. Então, isso vai direto no meu custo de produção, né? E a gente está numa jornada de ser competitivos mundialmente dentro da Vale, de reduzir esse custo de produção. Então, vai na contramão. Porque a gente sempre, por anos, né, a gente sempre utilizou o diesel como principal fonte de energia para esses equipamentos, e nós fomos otimizando isso ao longo de 40, 50 anos de uso de diesel, e somos excelentes hoje no uso do diesel. Ou seja, a gente está falando em eficiência energética, mas a matriz está toda calcada em uso do diesel, que é o que a gente tem hoje. Mudar a matriz significa um aumento de custos, que tem que ter as suas contrapartidas, seja via regulamentação, seja um entendimento de que isso é algum benefício lá na ponta. Então, fazendo a conta de trás para frente, né, igual o João veio trazendo, este sim é um desafio. Se lá pede de um jeito, vai na siderúrgica, a siderúrgica conversa com a gente, eu acho que aqui é um exemplo, e aí, aceitando um pouco a provocação do João, né, a gente tem uma cadeia estendida presente em Minas Gerais, que talvez a gente possa pensar formas diferentes de tratar o assunto, para conseguir capturar essas sinergias, né? Aí falando um pouco da sucata, né? Para a sucata volta a ser... Eu podia interromper, né? Então eu vou interromper, porque existe uma sobreposição pesada entre mineração, a siderurgia e nós. Aquilo que é o escopo 3 upstream nosso, que é a matéria-prima que eu tenho que trazer para o ciclo de vida do carro, ela já é contabilizada na fabricação do aço lá, por exemplo, o alto-forno, né? Que é o mais importante. E ela é downstream para ele, que é mineração que fornece o minério para ele fazer o GUSA. Eu contabilizo, ele contabiliza e ele contabiliza. Olha que coisa interessante. Né? Eu acho que se a gente reduzir ali, a redução ali, ela tem efeito direto nas 3 contabilidades, sem falar que vai trabalhar também para construção civil, para linha branca, porque eles são clientes como nós, né? Então, assim, esse é um trabalho em conjunto. De novo, o desafio da descarbonização, ele é transversal, tem dupla contagem hoje e nós precisamos trabalhar junto para fazer ele acontecer. Trabalhar em perímetro não vai funcionar. E só pegando um bom exemplo aqui que o João também, meu colega aqui da Stellantis, quando ele fala dos programas, né, quando a cadeia, o governo, as forças se juntam, a gente está falando de política industrial. A gente está falando de um tema que no Brasil, infelizmente, né, a gente vive um processo inverso. Né? A gente teve aí agora um esforço da Nova Indústria Brasil, mas que a gente ainda precisa aprofundar, quando o próprio nome do seminário, né, Nova Indústria Verde. Né? O que é essa nova indústria? Né? Então, acho que é o esforço que tem que vir, né, do governo, da sociedade como um todo, escolhendo caminhos. Né? Como foi falado aqui, setamos o carro etanol híbrido como um parâmetro. Na indústria siderúrgica, que é a nossa, a gente precisa também, né, as várias outras cadeias do alumínio. Então, assim, isso nós estamos falando de quê? Política industrial. Né? Política industrial que vai fazer um país forte, né, um país que tem empregos de qualidade, que também transcende, né, faz parte da agenda de sustentabilidade que transcende a descarbonização. Como você falou, entrou na Usiminas e encontrou, né, uma Usiminas conectada com diversos desses temas. E eu acho que é esse o caminho. Nós somos bastante convictos que o esforço coletivo, né, a discussão madura entre a sociedade, aonde nós queremos chegar, faz parte, né, dessa nova indústria verde que a gente quer construir. Vocês estão otimistas, então, né? Diante desses investimentos todos que vocês estão fazendo, dá para acreditar, né, que o copo está meio cheio, não é meio vazio, não, né? A gente, né, costuma dizer dentro da Vale que a descarbonização é um caminho sem volta. Não tem como a gente... Né, a mineração que a gente vislumbra no futuro, ela é uma mineração menos intrusiva, uma mineração que emite menos, sustentável. Na mineração, nas minas especificamente, passa por eletrificação, que acabou que eu não citei aqui antes, a gente falou em etanol, biodiesel, mas passa sim pela eletrificação.
Mas para poder chegar lá, tem esses desafios que foram colocados até nos painéis anteriores aqui, né? Como é que eu vou eletrificar uma mina se eu tenho que investir em rede, tenho que investir em bateria, né? A bateria para o caminhão, ela tem ainda um salto de tecnologia. Para o caminhão grande, que eu estou falando aqui, não para os veículos, né? Mas ainda tem um salto de tecnologia que precisa ser dado. Mas a gente acredita piamente que esse aqui é o caminho. Todo mundo falando, mas ainda é muito caro, né? Porque não tem escala. Mas a gente acredita que é um caminho sem volta. Isso está na estratégia da Vale, não tem como recuar. E a gente precisa avançar e arrumar formas de avançar, talvez, de um modo mais acelerado para fazer com que as coisas aconteçam. ArcelorMittal também está nessa jornada aí e não para, não é? Vamos em frente, né, Fábio? Para terminar aí a sua mensagem da final. estratégia corporativa, sustentabilidade, descarbonização. A gente crê que o caminho é sem volta e quem não abraçar essa causa de forma verdadeira e genuína, né, vai ficar para trás. Então a gente realmente vê valor. A gente acha que o uso consciente, né, das energias renováveis vai não só ajudar a garantir competitividade, mas garantir a sustentabilidade do negócio. Obrigada, viu, Fábio? João, sua mensagem final, por favor. É difícil uma só mensagem final, mas várias, vamos né? focar no... A descarbonização é o desafio principal, porque é transversal. Ela inicialmente gera esse temor do custo, né? Mas a gente precisa ter a criatividade de encontrar uma forma de descarbonizar, principalmente numa região privilegiada como a nossa, aqui nesse hemisfério aqui próximo à linha do Equador, com tanta energia renovável, energia verde, com tanta água, com tanto verde, tudo que planta cresce, a gente tem várias formas de fazer a descarbonização e de ajudar o hemisfério norte, que não tem as mesmas condições que nós temos. Então a gente precisa pensar grande, sair fora da caixinha e entender que a turma precisa de carro mais sustentável, precisa de etanol lá fora, etanol para avião, para navio, não só para automóvel, né? Mas aço verde também lá para cima. Então, ou seja, nós precisamos encontrar uma forma de gerar valor e riqueza e conhecimento com essa energia verde que a gente consegue fazer aqui. E segundo, por último, não menos importante, pensar que as novas gerações, são filhos, netos, eles vão sofrer as consequências daquilo que a gente não fizer agora. É isso. Obrigado. Obrigada, João. E você, André? Helenice, para finalizar, né, a gente segue, né, os Minas com otimismo contido. Por que contido? Porque a gente ainda tem um grande dever de casa para fazer no Brasil. Vou insistir muito na questão do gás natural, tá, que é uma grande oportunidade para o Brasil. Eu vou insistir muito em condições, né, que a gente precisa de ter no Brasil de competir com o mundo de uma maneira igual. Né? A gente hoje, a indústria do aço em especial, outras indústrias também, né, tenho visto muito a própria, né, do cadeia automotiva. Hoje a gente sofre um verdadeiro ataque, né, de importações desleais. O Brasil é um país competitivo, Minas Gerais é um estado competitivo, as indústrias que estão aqui são competitivas, mas a gente precisa de ter essa isonomia, né? Então é um otimismo contido. A gente segue fazendo os nossos investimentos, a gente segue mantendo, né, o maior patrimônio que cada empresa pode construir, que são os seus colaboradores, mas isso tem sido um custo muito elevado. Então, para que todas essas agendas não sofram, né, nenhum tipo de retrocesso, a gente precisa de também ter um diálogo amplo, né, com a sociedade, com os governos, para que a gente siga no rumo certo. Então, um otimismo contínuo.